Sleeping Giants and Brain Safety, como usar a mídia programática. Movimentos de ciberativismo, como Sleep Giants, mexeram com a estratégia de cerca de 150 empresas em poucos dias e reacenderam a importância de se ter uma estratégia de Brain Safety. Nessa palestra, vamos apresentar a metodologia da AdPlay, que faz com que a mídia programática seja a principal aliada no combate à fake news e à proteção das marcas, ajudando executivos, agências e profissionais de marketing a ter campanhas com escala e performance, mas sem abrir a mão da segurança. Bem-vindo, Bruno Oliveira. Opa, muito obrigado. Tem um desafio grande aí com essa palestra, hein? Então, boa sorte, se apresenta e já toca o barco. Não, fechado. Muito obrigado aí pelo convite. A gente vai falar um pouco, né, desse tema, que é um tema que mexeu bastante com muitas empresas. A gente falou 150 empresas, foram em poucas, cerca de 2 semanas. Contando um pouquinho rapidamente o que é a AdPlay, e eu sou CMO da AdPlay. A AdPlay, a gente trabalha com mídia programática, atende aí mais de 150 agências no Brasil e algumas fora. E a gente sempre teve um cuidado com segurança, a gente sempre olhou por isso, e como Sleeping Giants reacendeu esse tema, a gente falou, nada melhor do que trazer para o Digitalks esse tema. Então, vamos lá. Então, um pouquinho aqui sobre o Sleeping Giants. Na realidade, ele é de 2016, esse movimento, né? Ele foi fundado nos Estados Unidos, e é um grupo, né, cyberativistas que combate discurso de ódio e fake news na internet. O que aconteceu? Em maio de 2020, né, no Brasil, apareceu um perfil, né, que se auto-intitulou Sleeping Giants Brasil, que ele denunciou um site chamado Jornal da Cidade Online e falou que, supostamente, eles estavam usando nomes de jornalistas que não existiam, né? E, a partir daí, eles começaram a rastrear essa questão de fake news e discurso de ódio online. Eles, né, segundo ali, o próprio perfil deles, eu peguei recentemente, eles já tinham tirado 492 empresas retiraram seus anúncios, né, e grandes nomes de mercado. Então, assim, várias empresas foram impactadas e entenderam. Como é que o Sleeping Giants atua, né, para quem não viu? Eles pegam as empresas, marcam elas no Twitter, tiram um print de algum site que está propagando fake news ou discurso de ódio e falam, olha, marca X, não seria legal você associar sua propaganda a esse tipo de conteúdo. O que você acha de retirar? E muitas empresas tomaram a atitude de retirar, e principalmente até empresas públicas, né, que foram obrigadas a retirar. E nessa semana, o próprio Jornal da Cidade, que eu falei lá atrás, entrou com uma ação na justiça para que o dono do perfil essa pessoa viesse a público, né, saber quem é o dono da página. Isso já tinha acontecido nos Estados Unidos, né, o dono dos Estados Unidos, as pessoas sabem quem é, e para ele foi muito ruim quando mostraram a identidade dele, porque ele sofreu ameaças, foram na casa dele. Então, é importante, né, se preservar o anonimato em algumas situações, mas foi um pedido da justiça para o Twitter, né, ceder o perfil. O Twitter recorreu, o recurso não foi aceito, e isso está acontecendo nas últimas horas, então a gente não sabe o que vai acontecer, né. E aí, né, então isso foi há 2 dias atrás, e há pouco a justiça, né, perguntaram, a justiça pode mandar o Twitter mostrar um perfil? Em teoria, eu não sou advogado, né, não tenho tanta propriedade, mas o que acontece? Se a página não fez nada que possa ser considerado como ilícito, né, ou tem algum perigo, de fato não faria muito sentido, né, a identidade do dono, dona ou donos ser revelada, né? Então, isso fica numa situação. E de uns tempos para cá, né, isso a gente está falando de algumas horas atrás, eu até liguei um monitor aqui para tentar monitorar as menções e trazer informação quente, mas meu monitor quase que quebrou de tanta menção que estava tendo, então eu não consegui trazê-lo, mas eu peguei alguns casos, assim, de pessoas, né, não celebridades, não celebridades, pessoas que são conhecidas na rede, que estão apoiando e subindo a hashtag Eu Sou Sleep Giants Brasil, que são pessoas que estão tentando ali falar que não se deve, né, mostrar quem é, que na realidade é um movimento, que tem mais pessoas que estão por trás. Então, uma série de pessoas se engajaram, Marcelo Taz, alguns exemplos que eu trouxe aqui. Então, mas aí a gente pensa, né, será que aquelas marcas que apareceram nesses sites, elas sabiam que elas estavam entrando naqueles sites? E a resposta é que não, né? Muito provavelmente, a grande maioria dos sites, dos anunciantes que estavam naqueles sites, eles não sabiam que eles estavam naquele conteúdo. Porque uma campanha média, quando a gente fala uma campanha de programática, uma campanha de grande escala, a gente está falando de 5 a 10 mil
sites e aplicativos. Então, realmente, você tem, existe uma dificuldade de saber a lista inteira de cor, né? Então, o que é a grande parte positiva, mas também é uma grande parte que a gente tem que tomar cuidado. Então, para explicar um pouco isso, eu queria explicar como é que funciona a compra de mídia em escala, né? Então, a gente tem um anunciante, né, que muitos aqui, eu acho que da audiência são anunciantes ou são agências. O anunciante, ele escolhe uma plataforma de mídia, né, a plataforma de mídia da preferência dele, e essa plataforma, ela se conecta a um inventário de mídia. Só que acontece, com base no comportamento daquele usuário, como ele vai navegando e os sites que ele frequenta, esse inventário, ele pode ter no meio dele sites que estão associados com fake news, né? E por quê? A questão da fake news, ela é muito difícil de ser traqueada facilmente, porque ela sempre tem coisas que não são verdade, misturadas com coisas que são verdade. Então, para um robô entender isso, né, a gente tem os robôs, hoje eles conseguem entender essa inteligência aí com muita precisão, mas não é tão simples, não é tão trivial achar o que é fake news. Então, quando a gente fala que os sites não sabiam, né, o anunciante não sabia, então aquela marca não é porque ela pediu para estar naquele site, muito provavelmente aconteceu, né? E aí ressurge a questão do brand safety. O que é brand safety? É um grupo de medidas, né, que a gente toma para zelar pela reputação da marca de qualquer influência negativa ou questionável, tá? E aí não é nenhuma questão de opinião, mas o site A, ele fala de fake news, mas ele está mais alinhado com a minha opinião política, ou não, ele está desalinhado com a minha... Não é nem questão de opinião. Tudo que gera um questionamento é importante a gente tomar cuidado, né? Então, a estratégia de brand safety, ela visa melhorar esse tipo de questão. E por que isso é tão importante, né? Quando a gente olha fake news no mundo, o Brasil é o terceiro país do mundo onde as pessoas têm maior exposição a fake news, né? E uma das coisas que ajuda muito é que tem uma pesquisa da Reuters que eles fazem todo ano, que 53% dos brasileiros declararam que eles usam o WhatsApp para ler notícia. E assim, o WhatsApp é uma rede maravilhosa, é uma rede incrível, a gente não vive sem ele, o brasileiro usa muito o WhatsApp, está instalado em 99% dos celulares do Brasil. Só que o WhatsApp, ele é uma cadeia que você não tem mediação, você não tem controle. Então, para você propagar uma notícia que é uma verdade, é muito, muito mais fácil, né? Então, o Brasil aí, ele acaba liderando isso, então ele tem essa questão, com fake news muito forte, tá? Outra coisa, quando a gente olha também, fazendo um recorte dentro de consumo de mídia no Brasil, de 2013 para cá, cresceu muito o uso, né, que representa essa linha azul, o uso de celulares para buscar informação. Então, o WhatsApp, ele vira ali realmente um parceiro ali na hora de consultar esse tipo de informação. E também a gente tem um crescimento muito grande das mídias sociais, né? E uma queda, né? Ela cresce 35%, enquanto o impresso não é uma novidade para ninguém, né? Que o impresso vive aí lutando para se reinventar, mas o impresso cai bastante. Então, as pessoas, o que a gente tem de cenário? As pessoas usando o WhatsApp, as pessoas cada vez mais nos celulares, as pessoas usando redes sociais para se informar sobre notícias. Isso gera um terreno fértil, né, para o que a gente fala de fake news. E outra coisa também são os veículos, né? Do mesmo jeito que a gente tem veículos muito grandes que as pessoas veem de grande prestígio, como o UOL, Globo, Record, Folha de São Paulo, MSN, SBT, você também tem sites que surgiram, né, recentemente, como Antagonista, Brasil Atual, Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, que são sites quase que blogs ali, eles são muito opinativos, né? Eles não têm aquela editoria mais forte que você tem num grande veículo, então eles têm muita opinião carregada na matéria deles, e são fontes, né, que o brasileiro está usando. Esse é um dado de 2019, então ele está bem recente. Então, isso propaga essa questão e esse debate da gente entender e olhar sobre segurança de marca, tá? Só que por que a mídia programática ela pode ser um aliado e não um problema, né? A mídia programática, a gente entende, ela pode ser um sinônimo de compra em escala e compra automatizada. Na essência, o que ela faz é isso: comprar mídias em muitos lugares ao mesmo tempo, de maneira automatizada, com robôs, e que fazem que a gente consiga usar a inteligência artificial e outras coisas para ter uma entrega melhor, né? Então, se tudo isso, se a gente tem um ecossistema tão complexo, por que ela não pode ser, na realidade, o jeito mais seguro da gente comprar mídia hoje em dia, né? Então, aqui eu não vou entrar, que daria um talk só sobre isso,
mas o ecossistema de mídia programática, então, entre uma agência que anuncia e o publisher, né, que é o veículo, né? Então, vamos ilustrar. Então, aqui a gente tem a agência, a Edsplay, e aqui a gente tem o UOL. Tem todo um ecossistema no meio envolvido de tecnologias e pessoas envolvidas para garantir que a gente entregue uma mensagem mais correta. Então, tudo começa por aí. Então, todas essas tecnologias, elas dão possibilidades, né? Outra coisa também é que a gente tem que tomar cuidado é que quando a gente está falando de inventários dentro de aplicativos, inventários display, inventários, por exemplo, que a gente tem agora começando, que é o Digital Out of Home, que são digitalmente a gente comprar telas dentro de academias, dentro de elevadores, dentro de pontos de ônibus. A gente não tem nesse tipo de inventário o que a gente chama de User-Generated Content, que é o quê? É um conteúdo criado pelo usuário, né? Então, por exemplo, numa rede social, quem cria o conteúdo, quem dá vida para aquilo é o usuário, né? O TikTok sem o usuário, ele deixa de existir no dia seguinte. O Instagram sem o usuário, deixa de existir no dia seguinte. Só que isso não tem editoria, você não pode editar o conteúdo dos outros, né? Então, quando a gente compra em escala, é importante a gente estar pensando se os canais onde a gente está se posicionando, então eu estou numa rede social, eu estou num blog independente, eu estou num veículo grande, ou eu estou num aplicativo, o quanto que eu vou estar exposto, né, ao que a gente chama de UGC, para eu conseguir entender como que eu posso estar seguro. E pensando nisso, tentando trazer a mídia programática, que já é uma coisa complexa, e tentando entender como que a gente pode se proteger de uma maneira bem simples e direta, a gente criou uma metodologia, né, que a gente batizou aqui da cebola do Brand Safety, que é o quê? São 3 grandes camadas de segurança que a gente deve colocar nas nossas campanhas, ou entender se os parceiros hoje que operam as nossas campanhas estão tendo e usando essas camadas de segurança para a gente conseguir garantir campanhas mais seguras. Então, o que é? O primeiro é a gente isolar e tirar tudo que são categorias sensíveis, tá? O que são categorias sensíveis? Categorias sensíveis são categorias, por exemplo, armas, discurso de ódio, drogas ilícitas. Então, esse tipo de coisa são categorias sensíveis que já é importante, por default, você não ter nas suas campanhas. Então, aqui, toda campanha que sai, a gente já tira isso, por exemplo. Então, isso é a primeira camada, é a camada mais importante. Uma segunda camada é trabalhar com o que a gente chama de blacklists. O que são blacklists? São listas de exclusão. Então, quando a gente percebe que algum site está tendo uma conduta que não é legal, ou um aplicativo está tendo uma conduta que não é legal, ou talvez tenha algum problema de robôs de tráfego, enfim, sempre que tem algum problema, a gente coloca esse site numa blacklist, ou seja, ele deixa de fazer parte das campanhas, né? Atualmente, aqui, a gente tem uma blacklist de mais de 15 mil sites. Então, assim, é importante, ela é mutante, né? É importante a gente estar sempre colocando novos sites e revisando, né? Porque não é porque às vezes você puniu algum site por uma conduta que para sempre talvez ele seja assim. Então é importante revisitar essas listas. E a última camada, que é a camada ali mais, aí uma defesa, né? Então são como se fossem camadas de blindagem, né? Desde uma coisa que é o básico, que eu acho que todo mundo deveria ter, até coisas que são opcionais, mas muito legal de ter também. Então, a gente está falando de uma proteção programática. O que é essa proteção programática? É a gente usar a tecnologia da programática para poder ter camadas de proteção além do que eu falei sobre categorias ou exclusão de sites. E aí eu vou entrar um pouco para dar alguns exemplos e isso ficar um pouco mais claro e mais palpável, né? Então, a primeira camada, o que são categorias muito sensíveis, né? Categorias para a gente passar longe. Conflito militar, obscenidade, drogas ilegais, conteúdo adulto, armas, crimes, morte, pirataria online, discurso de ódio, que é o que um pouco de Sleeping Giants levanta como bandeira, né? Eles são contra fake news e discurso de ódio, terrorismo, spam e tabaco. Então, são categorias ali que a gente tem que, se possível, são de extremamente sensibilidade, a gente está sempre fora. Então, é importante a gente entender se as nossas campanhas estão sendo expostas a isso. E também tem um grupo de categorias que elas podem ser sensíveis, né? Às vezes, pelo produto, né, que a gente está anunciando. Esses dias, uma reunião, um parceiro deu um exemplo muito legal e falou assim, cara, se você é a Disney, você tem que se preocupar com muito mais filtros do que um anunciante comum. Então, o meu produto, quem é meu público-alvo? Será que ele vai se sentir confortável com esse tipo de informação? Ou coisas que podem gerar algum tipo de desconforto, né? Então, por exemplo, Covid-19, tem muita matéria sobre isso, né? Então, e é um tema que
descobriram a vacina e todo mundo estará vacinado amanhã, normalmente o tema é negativo. Política, né? Política é um tema muito controverso, ele envolve muita opinião. Religião também, questões sociais polêmicas. Sociais polêmicas, a gente pode dizer, por exemplo, legalização de aborto, a gente pode dizer legalização de, por exemplo, armamento. São coisas que são polêmicas, né? As pessoas dividem opiniões em questão a isso, então é legal ficar longe. Roupas de banho, então, assim, por exemplo, principalmente matéria sobre celebridades, né? Então, às vezes tem uma imagem que não, né, fica um pouco exposta ali, às vezes a sua marca é interessante ela não estar com isso. A aviação, né, infelizmente, sempre que tem notícia de aviação, 80% dos casos não é positivo, ou fóruns de discussão online. Por quê? Porque tem muito conteúdo gerado pelo usuário. Então, fóruns de discussão online tem esse problema. Blacklists, né? Então, a gente tem que entender a blacklist, ela é o melhor jeito da gente olhar fake news isoladamente, tá? E aí, o que a gente dá de dica, né? Sempre ter um mix ali de sites premium, sites de grande prestígio, que a gente sabe que tem um bom conteúdo editorial, e também ter uma blacklist, né, sua, da sua marca, ou do seu operador de mídia, ou da sua cadeia de operadores de mídia. E também, a gente fala que a terceira coisa ali é você ter uma dashboard atualizada em tempo real. Porque, por exemplo, a gente teve, quando começou a questão dos Sleeping Giants, a gente tinha dashboards aqui de controle, a gente conseguiu tomar ação em questão de horas, né? Entender se a nossa lista estava boa, entender se alguma marca que estava veiculando aqui estava sendo exposta, e em questões de horas a gente conseguiu criar essa camada de proteção, deixar ela ainda mais forte, né? Outra questão, né, é que aí a proteção programática, ela permite para a gente algumas coisas que a gente não consegue em qualquer outro canal. Então, por exemplo, dentro de aplicativos, né, a gente consegue, por exemplo, fazer um filtro de aplicativos que não tem indicação etária, ou aplicativos com indicação etárias específicas. Eu só quero entrar em aplicativos que são para mais de 12 anos, ou eu sou anunciante de cerveja. É importante eu tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Então, como que eu faço para trabalhar esse tipo de coisa e não ter a minha... anunciar, por exemplo, uma propaganda de cerveja com uma criança, né? Ou, por exemplo, outra coisa também que é super legal é a gente ter aplicativos que tenham uma nota específica na loja. Então, a nota, né, na Apple Store, na Android Store, ela é um indicativo de qualidade. Então, como que a gente consegue também fazer isso? E é uma proteção programática que a gente consegue ter, e só a mídia programática consegue fazer isso. Então, quando a gente fala, né, a gente volta na cebola e a gente vê as camadas, a gente vê que a mídia programática, ela, na realidade, ela não é uma vilã, mas ela sim uma grande aliada, desde que usada, né, com uma metodologia efetiva e focada nisso, contra fake news, contra discurso de ódio, né, e também garantindo que a marca não vai ter nenhum problema com Sleeping Giants. Outra coisa, insights, né? Então, a gente consegue também, programaticamente, entender problemas locais sensíveis. Então, às vezes, você pode ter problemas que naquele local estão muito sensíveis. Então, a gente está tendo um caso nos Estados Unidos bem triste que aconteceu, né? De um homem que morreu baleado, e naquele local, esse assunto ele é ainda mais quente do que fora daquele local, né? Gerou uma comoção nacional, mas aí, na cidade, no estado, aquilo é muito forte. Então, problemas locais sensíveis é uma coisa que a gente consegue, né, ter na questão programática, a gente consegue ter essa camada a mais. A gente consegue, o que a gente faz? A gente conecta com parceiros de brand safety que conseguem fazer esse tipo de proteção. Conteúdo adulto soft, sites com baixo viewability, que são sites ali que não tem baixo índice de visualização de banners, históricos de fraude, fofoca, estilos de vida alternativos, e aí entendam que tudo que não é muito alternativo é muito alternativo, ou quando a gente não sabe, o brand safety. E aí, para finalizar, eu queria colocar aqui um recap do que a gente fala, né? Planejar com prevenção, gerenciar riscos e aproveitar a vantagem de cada canal, fazer o brand safety de 3 camadas, aquela cebola, né, que a gente mostrou, então a gente recomenda muito que ela seja feita. Usar a compra programática em escala é uma coisa muito legal, muito positiva, com muita tecnologia, ela tem que ser usada, mas sempre acompanhando em tempo real e tendo em mente, né, esses pontos que eu coloquei. Então, aqui, né, a gente tem essa cebola, né, que a gente fala, que é a Brand Safety Onion, a gente sempre olhar categorias sensíveis, blacklists, proteção programática em todas aquelas camadas que eu falei e ter a garantia de que as nossas campanhas são seguras, têm performance, são escaláveis e não geram nenhum problema de reputação para a marca. E é isso.
Então, a gente está à disposição no nosso Falecom, né, @display.com.br, e também tem um QR Code na tela aqui. Vocês, mirando o QR Code com o celular de vocês conseguem entrar no nosso site, lá tem várias coisas sobre várias coisas que a gente faz, quais são os serviços, o que a gente... E a gente gosta muito de conversar, então se quiser entender mais, o tempo aqui é curto e rápido, a gente consegue também atender e bater um papo. Muito bom, parabéns. É muita informação, né? Hoje eu tô aprendendo que nem uma louca aqui, porque cada um chega com um monte de novidade, coisa quente mesmo, essa coisa de sensibilidade também, eu vejo muito, política principalmente, né? Exato. É bem complicado. Mas obrigada aí você pela sua participação. Vai estar no chat lá na sala deles também, se você conversar, tem uma salinha com cada patrocinador, então vocês podem falar com todos. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau, muito obrigado. Bom evento.